Padre Thomas acalmou Juliana, que estava aflita com esse aviso sobre Rui. E depois da missa ele foi até o Convento da Luz, se reuniria com os outros padres, que faziam parte do conselho. A arma exigida para aquela situação era extremamente poderosa, e apesar do caçador estar pronto para empunhá-la, eles temiam. Raniel se aproximou de Rui e disse na língua infernal: "Quem é você? E não minta dessa vez. Não temos tempo para isso." Rui abriu os olhos, que eram como lava em movimento, e suas inscrições brilharam intensamente. Ele sorriu para Raniel e disse: "Não sabe o prazer que me dá, irmão, quando fala na minha língua. Deve gostar muito do meu filho para se rebaixar tanto." Não respondeu à minha pergunta: "Quem é você?" Não se faça de desentendido, irmão. A essas alturas, sabe muito bem quem eu sou. Mas se lhe agrada ouvir meu nome, eu direi com prazer: sou Iblis. Essa foi a forma que escolhi nascer no corpo do meu filho. E vejo que foi uma ótima escolha. Vocês demoraram para me notar, e pude amadurecer com ele. Mas meus subordinados fizeram besteiras e agora terei que tomar as rédeas." Raniel riu, o que deixou Iblis irritado. Ele então disse: "Então os rumores estavam certos. Você escapou de uma prisão e caiu em outra. O caçador tem um coração puro e não vai dobrá-lo com facilidade." "Sim, concordo. Ele tem uma personalidade forte e é obstinado como a mãe dele. Mas vou dobrá-lo, verá, Raniel. E vocês que o protegeram esse tempo todo estarão bem encrencados." "Nós não o protegemos. O mantemos sob vigilância. Suspeitávamos de que você não conseguiu escapar do selamento no corpo do bebê. Mas admito que foi uma boa estratégia nos deixar pensar que era uma forma inferior no corpo do caçador. Mas vou lhe dizer, irmão, eu acredito nesse rapaz e sei que você não tem o controle. Vamos mandar seus servos e aliados de volta. E só para expressar minha opinião, nascer no corpo de seu filho foi uma péssima ideia." Iblis irou-se com a provocação de Raniel, e seu poder fez a casa do padre tremer e rachar. Raniel então disse: "Sei que está aí, rapaz. Precisa saber a verdade sobre você, mas precisa tomar o controle. Ele é só um prisioneiro." Os padres ouviram a declaração do padre Thomas e chegaram à conclusão de que deveriam enviar a arma para Rui. A situação exigia, e se ele era capaz e estava preparado, se demorar nessa decisão poderia ser fatal. Com a permissão do conselho, padre Thomas foi até o cofre, que ficava em uma sala depois da sala das armas, e digitou o código, liberando o acesso à espada flamígera. Ele pegou o receptáculo onde a espada estava e em sua sala mandou chamar Matias, Eládia e Felipe. Quando os 3 caçadores chegaram, ele lhes disse: "Tenho uma missão muito importante para os 3. Devem levar esse artefato até Rui em Bungay." A situação se mostrou muito séria e mais difícil. Ele precisa disto. E também escolham armas para enfrentar uma legião de demônios. É o que vão encontrar na cidade vizinha. O Duque Astaroth caminha na terra. Toda ajuda para Rui será bem-vinda." Os 3 caçadores se entreolharam assustados. Desde que voltaram de Matias e passaram por novos treinamentos, e foram preparados como Rui para enfrentar não só criaturas sobrenaturais, mas demônios em suas várias hierarquias. E na primeira missão deles, enfrentariam um duque. Eles temiam não dar conta. Vendo a preocupação em seus rostos, o padre Thomas disse: "Não se preocupem. Depois de Rui, vocês 3 são os melhores caçadores do Convento da Luz. Vai dar tudo certo. Há mais 3 anjos além de Anton, ajudando nessa luta. Peguem armas adequadas para essa situação e garantam que esta seja entregue nas mãos de Rui."
Os três assentiram de forma positiva e pegaram a pasta. E depois de cumprimentarem o padre, saíram. Pegaram as armas com o selo e a marca sagrada e pegaram a estrada para Bondenho. Novamente a casa do padre estremeceu. Era Rafael chegando. Ao sentir aquela presença, invadiu a casa do padre com sua espada desembainhada, indo na direção de Rui e sendo contido por Raniel, que disse: "Espere, irmão, dê uma chance a ele. Por que eu faria isso? Estou condenado por causa desse maldito caçador. Eu deveria tê-lo matado quando ficou possuído naquela vila, mas dei uma chance, vendo o coração bom que ele tinha. Vejo que foi um erro, pois o demônio acordou e os dois compartilham o mesmo poder. Ele tem que ser destruído e farei isso antes que seja tarde." Raniel desembainhou sua espada e disse: "Não se engane com a minha conduta calma, irmão. Já lhe disse que o caçador me invocou e está sob minha proteção. Não vai tocá-lo e não ouse passar por cima de minhas ordens." Antão pegou o padre e, sussurrando, pediu para que ele mantivesse os olhos fechados e mandou Alex e ele saírem da casa e irem para o mais longe possível. Alex e o padre saíram pelos fundos e observaram a casa caindo aos pedaços, por causa do imenso poder dos anjos ali dentro. Rafael sabia que não poderia enfrentar Raniel, então direcionou sua ira para Antão, cravando sua espada no peito do anjo, que não esperava aquele ataque. Antão caiu de joelhos e começou a acender para desespero de Raniel. Ele afastou Rafael e foi em direção de Antão, que disse num sussurro: "Cuide dele, não permita que o machuque. Ele não se rendeu ao mal. Ele é especial, Raniel. Ele é um Nephilim de demônio que serve unicamente ao bem." Antão não conseguiu dizer mais nada do que queria. Do lado de fora, Alex e o padre viram uma luz poderosa subir para o céu, iluminando a noite que já se iniciava, quando a casa do padre começou a desmoronar. Rui tentou se soltar, mas não conseguiu. Raniel então ouviu ele sussurrar, e ao se virar para ele, percebeu que ele estava falando em aramaico. Eram palavras de selamento. Rafael, preocupado com aquilo, disse: "Não podemos permitir que ele continue. Se ele expulsar o demônio, nosso problema irá dobrar. Nossos problemas irão dobrar." Raniel se afastou de Rui e disse: "Você matou o único anjo capaz de impedi-lo. Eu não farei nada a menos, e mesmo que tentasse, não tenho a confiança dele como Antão tinha. Mas não acho que ele está fazendo um exorcismo. É aramaico muito antigo. O que ele está dizendo pode ser confundido com o exorcismo." Rafael se enfureceu e foi na direção de Rui, pronto para matá-lo, mas não conseguiu se aproximar. Uma barreira de poder impressionante o conteve. Rui continuou a falar em aramaico. Dentro dele, Iblis gritava. Ele sabia o que Rui estava fazendo. Preferia ser expulso e retornar ao inferno, mas Rui não deu atenção aos seus gritos e argumentos. Ele sabia que tinha algo errado quando Shaitan começou a deixar o corpo dele. Agora ele sabia. Uma estrela de Davi e um círculo enoquiano com um sigilo angelical começou a se formar embaixo da cama, mantendo ela ao centro. Acima de Rui, a mesma estrela com o círculo enoquiano e o sigilo angelical surgiu. Rui agora não sussurrava as palavras. Ele falava em voz alta. E diante dos olhos atônitos de Raniel e Rafael, os círculos com as estrelas começaram a se mover, indo uma de encontro ao outro, e se juntando, selando o corpo de Rui. As letras do Alcorão brilharam intensamente, uma explosão de luz e poder, pois a casa do padre abaixo, completamente desfeita em pó. Raniel foi até Rui, que ainda estava amarrado na cama. Seu nariz e olhos e ouvidos sangravam, mas quando ele pôs a mão no peito de Rui, ele sorriu. Iblis estava selado para sempre, de uma forma que não podia falar, influenciar ou controlar o caçador. Rui sacrificou o próprio corpo, transformando numa prisão permanente para o próprio pai,
o anjo caído mais poderoso dos príncipes do inferno. Ele não se rendeu como Anton havia dito, ele era especial. As escritas ficaram no corpo de Rui como tatuagens douradas, e Rui começou a se curar. Quando abriu os olhos, ele tinha um brilho dourado e intenso. Ele se virou para Rafael e foi se levantando da cama enquanto suas amarras se desfaziam em pó, e disse: Anton tinha uma grande consideração e admiração por você, e é por respeito a ele e o sentimento que ele tinha que não vou matar você. Mas não fique no meu caminho. Posso querer vingar a morte do meu irmão. Rui olhou para Raniel e então abriu suas asas, que eram negras. Aquela atitude fez Raniel perceber que ele já sabia o que era. Ele então perguntou: A quem você serve, caçador? Rui o encarou, mas compreendeu a pergunta, pois agora ele não podia mais vasculhar sua mente, e então respondeu: Sirvo ao Senhor de sempre, para quem jurei lealdade. Sirvo ao bem, e minha obrigação é proteger os inocentes. Raniel sorriu e disse: Eu confio em você. Sempre soube do seu caráter puro e imaculado. Temos demônios para mandar de volta. Espero que esteja preparado. Estou sim, mas temos que esperar. Mais caçadores estão vindo para cá. Toda ajuda é bem-vinda. Um marquês e um duque nos esperam. Ele guardou suas asas e seguiu para o lado de fora, para onde Alex e o padre estavam. Alex, não vendo Anton com ele, perguntou: Onde está o anjo Rui? Rui olhou para Rafael de canto e respondeu: Ele ascendeu, mas espero que ache graça aos olhos do Senhor e que lhe seja permitido voltar. Rui se virou para o padre e aconselhou: Aproveite esse incidente, padre. Conserte sua vida para não ser mais alvo dos pecados. O padre concordou e foi para a igreja. Arrumaria um lugar para dormir lá dentro e aproveitaria para escrever uma carta renunciando ao sacerdócio. Alex olhava para os anjos sem crer que os estava vendo. Então se virou para Rui e perguntou: Eles são como Anton? Não, são mais poderosos, mas estão do nosso lado, assim espero. Raniel bateu amigavelmente no ombro de Rui e respondeu: Claro que estamos, caçador. Vamos esperá-lo em Eshan, você e seus amigos. Os dois alçaram o voo e sumiram na escuridão do céu. Alex abriu o carro e entrou. Rui fez o mesmo e Alex comentou: Vou sentir falta do Anton. Eu nem era próximo a ele. Fico imaginando como você está se sentindo. Rui suspirou e respondeu: Estou triste. Anton era o irmão que nunca tive. Caminhar sem ele vai ser difícil. Alex olhou para Rui e percebeu que seus olhos não paravam de brilhar e então perguntou: O que aconteceu com você? Está diferente. Sou o mesmo Rui de sempre, só me livrei de um demônio que estava usando o meu corpo. Alex recostou no banco e sorriu dizendo: Quem dera eu pudesse me livrar dos meus. Acho que teria boas noites de sono. Rui olhou para ele e sorriu, um sorriso curto e apagado. Conseguiu sentir a dor e desespero de Anton ao ser atacado por Rafael. Estava sentindo falta do amigo e temendo quem ele estaria enfrentando lá em cima. Quando Raniel e Rafael chegaram aos limites de Eshan, já podiam sentir a influência de Amon e seu poder emanando da cidade. O exército de Astaroth cercava a cidade, impedindo a entrada dos anjos. Celiel se juntou a eles e perguntou para Rafael: O que aconteceu? Por que você atacou Anton? Não era a hora dele ascender. Não passou por um julgamento. Raniel se adiantou e respondeu: Ele e Anton já tinham uma rivalidade e chegaram às vias de fato. Mas essa questão é fácil de resolver. É só mandá-lo de volta. Há uma casca compatível com ele ao lado do caçador em um carro em Bulguei. Sabe que não é fácil, Raniel.
Não somos demônios para possuir corpos. Temos que ser aceitos. Ele vai aceitar, acredite. Ele está morrendo. E essa é uma chance de continuar vivo, pelo menos por enquanto. Rafael se aproximou e perguntou: como sabe disso? Senti a presença de Azrael. De início pensei que fosse o caçador. Mas então eu o vi atrás de Alex, o policial, e vi o câncer comendo seu corpo. Celiel pensou um pouco e perguntou: tem certeza que ele aceitaria? Aqui está uma bagunça e precisamos resolver. Toda ajuda é bem-vinda, principalmente a do caçador. Mas se esse humano não aceitar, terei que reportar essa ascensão aos superiores. E você, Rafael, terá muitas explicações a dar. E será mais um a menos nessa batalha. Acredite, irmão, ele vai dizer sim. Celiel voou para o alto, deixando os dois sozinhos. Segundos depois, ele pousou com Anton atrás do carro de Alex. Rui sentiu a presença do amigo e olhou para Alex, que roncava no banco do motorista. Ele saiu e viu Anton e Celiel parados. Como toda a rua. Como da outra vez, o tempo congelou. E as pessoas também. Apenas Rui e os anjos e Alex estavam livres dessa paralisia. Rui então perguntou, encarando Celiel: o que está acontecendo? Não era a hora do anjo acender. Por sorte, há uma casca compatível com a dele. Seu amigo policial, se ele aceitar, Anton poderá voltar. Rui olhou para Anton. Por mais tentadora que aquela proposta parecesse, pensou no que diria a Juliana. Ele não é sozinho, tem uma irmã. Como fica isso? Ele poderá conviver com a irmã, mas quando estiver com você será o Anton. Será o Anton de sempre, até que a vida humana dele se vá e Anton possa ocupar a casca por completo. Rui entendeu e não ofereceu resistência. Anton foi até Alex e se comunicou com ele através do sonho, e disse o motivo de sua presença ali. Rui olhava atentamente e então perguntou a Celiel: como vamos saber que Alex disse sim? Quando a forma celestial de Anton desaparecer e o corpo do humano brilhar dentro do carro. Alex sabia de sua condição. Há muito tempo sofria com câncer de pulmão por causa do cigarro. Já tinha sido desenganado, mas não queria contar para Juliana. No entanto, já não tinha muito tempo. A proposta de Anton lhe daria a oportunidade de se despedir de sua irmã, sem lhe causar muito sofrimento, além de poder continuar ajudando as pessoas. Sua resposta não foi outra além do sim. A figura brilhante e celestial de Anton desapareceu, e o corpo de Alex brilhou intensamente. Celiel então disse: está feito. Essa casca, mesmo estando doente, é muito forte. Agora vou comunicar aos outros que tudo deu certo. E não guarde mágoas de Rafael. Precisamos estar unidos. Rui não respondeu, mas assim que Anton saiu do carro, no corpo de Alex, ele lhe deu um forte abraço dizendo: bem-vindo de volta, irmão. Bem-vindo de volta. O dia já estava amanhecendo quando o carro dos caçadores parou ao lado do de Alex. Depois dos cumprimentos devidos, Matias entregou uma pasta para Rui. Ele colocou sobre o capô do carro e abriu. Um brilho intenso saiu da pasta, fazendo todos cobrirem os olhos menos Alex, que estava atônito com o que Rui tirava da pasta. Era a espada flamígera, que se incendiou assim que Rui a empunhou, fazendo os olhos do caçador se iluminarem com a mesma intensidade das chamas. O poder que irradiou da espada, unido ao de Rui, chegou até os 3 anjos nos limites de Eshan, e foi sentido até pelos demônios que cercavam a cidade.